Olá, pessoal! Estamos aqui novamente com mais uma gravação do podcast Geisa USA, diretamente dos Estados Unidos. E hoje eu estou aqui com uma mulher linda, que eu me inspiro muito nela, uma pessoa de um coração enorme. Ela é empreendedora digital, ela tem 2 empresas e eu vou deixar o restante para ela se apresentar, porque essa mulher, olha, é muita coisa que ela faz. Li, sua linda, muito obrigada por hoje tirar um tempinho para vir aqui no podcast. Eu acredito que você vai passar uma mensagem, tem muita história bacana para contar para gente. Sim. E se apresenta um pouquinho para os telespectadores, né? Como que é o seu nome, o que você faz. Primeiramente, uau, né? Que introdução. Muito obrigada por me ter aqui, O prazer pelo é meu. convite. Que honra que estar presente nesse seu projeto. Estou muito feliz por você, de verdade, amiga. Ai, obrigada, gente. Ela é assim, ela é um amorzinho, um coração, ó. Linda. E só para me apresentar um pouquinho, né? Como você falou, sim, eu sou empreendedora digital. Sim. Isso começou recente e faz parte do meu testemunho, né? Que a gente vai conversar aqui hoje. Uhum. E a parte das 2 empresas também veio como fruto dessa jornada, né? Do meu testemunho que aconteceu. E tudo começou depois da pandemia, né? O que não mudou depois da pandemia, né? Todo mundo, né, gente? Acho que acabou mudando um pouco, desestruturou a vida de todo mundo. E, às vezes, quem tinha, assim, uma profissão ou algo já estruturado teve que mudar totalmente a rota, né, Liz? Foi o que aconteceu. Liz, eu quero que você me conte tudo sobre empreender, sobre empreendedorismo digital, que eu vejo que hoje é necessário as pessoas estarem posicionadas na internet. Com certeza. Quero que você me conta tudo, mas primeiro eu quero saber como que você veio parar aqui nos Estados Unidos, como que foi a trajetória até você chegar aqui. Conta pra gente. Essa é uma boa história, né, amiga? Porque Sim. eu moro aqui já vai fazer 7 anos esse ano. Sim. E eu vim direto do Brasil para Chicago. Então, eu morei 6 anos no Chicago e eu vim para cá, para Miami, em maio do ano passado. Então, foi assim, uma senhora jornada, né? Vamos se dizer. Por quê? O que aconteceu? Eu trabalhava já na área de eventos, né? Sim. Até que a gente fala, né? Da favela para o mundo. Sim, no Instagram Porque- dela tá da favela para o mundo. Eu olho assim e falo, uau, que coisa, Porque né? eu saí da periferia. É possível sim, É né, possível para aquele Sim. que crê e para aquele que vai atrás, né? Uhum. As oportunidades estão aí, então a gente não pode deixar passar, tem que estar preparado. Uhum. Então, eu já trabalhava na área de eventos e tinha muita vontade de falar inglês, queria falar inglês e comecei a perder oportunidade de trabalho porque eu não Por falava falta idioma. do inglês. Sim, aí foi uma loucura. Fiz curso Sim. de comissária de bordo, de shipping crew, e eu não conseguia trabalhar porque eu não tinha o inglês. O Eu falei, tô inglês. cansada, vou aprender a falar inglês. Sim. Estudei lá, não tinha No como. Brasil ainda. Você já estudei. começou a estudar o Mas inglês. não lá. adiantava, amiga, eu não pegava Não. o inglês. Porque precisa de imersão. Para mim, pro meu perfil, eu precisava de imersão. E aí, uma coisa uniu a outra. Estava trabalhando ainda já na área de eventos. Tinham alguns amigos que moravam aqui nos Estados Unidos. Contactei a galera e falei, gente, eu preciso sair daqui. Sim. E aí, uma amiga que morava em Minnesota na época, ela falou assim, Aham. vem pra cá, estamos indo pra Chicago, acho que você ia gostar, porque eu morei em São Paulo. Então, morar em São Paulo, né, numa metrópole, cidade grande, Eu faz toda a sei o que diferença. é isso, gente. Sei Eu muito falei, bem. que legal, vou dar uma oportunidade. Sim. Então, Deus falou comigo, eu falei a Deus, eu quero muito morar fora, mas eu não quero fazer nada sem a sua cobertura, então me dá um direcionamento. Se for pra dar certo, vai dar certo. Já começou, tipo, as coisas foram todas se alinhando a favor, né, amiga? Sim, quando é pra ser, Quando né? é favor, Sim. quando é pra ser favor divino, vem te acompanhando. Acontece. E aí foi isso. Então Deus foi fazendo as coisas acontecerem uma atrás da outra. Simplesmente foi da compra do ticket a minha chegada nos Estados Unidos. Isso a há passagem. quanto tempo atrás, Liz? 7 anos atrás. 7 anos. Faz né? 7 anos que você Faz está 7 aqui. anos que eu tô aqui agora em Sim. julho, vai fazer Sim. 7 anos, perdão. E aí, com a compra do ticket, tipo, eu comprei numa época que é alta, o preço é muito alto, né? Sim, Pra sim. vir para os Estados Unidos comprando ticket na época do 4 de férias julho. também, né? Isso, nesse Sim. período de férias. Sim. E aí, era tipo, 4, 5 mil reais o ticket. E aí eu achei um por 1.800. Meu Aí eu falei, Deus, é pra eu ir, ser. Aí eu fui, passei o cartão, parcelei em todas as 10 Sim. vezes sem juros da CVC e deu tudo certo ali. Aham. Aí comprei o ticket e fiquei assim, eu tenho um ticket de ida e volta para os Estados Unidos, mas E eu não tenho agora? 1 centavo no bolso. Meu Deus! E o ticket estava para daqui 2 meses Sim. embarcar.
Aí, amiga, Aí eu fui você atrás falou, do prejuízo. Senhor, e agora? Preciso de uma providência. Foi isso. Falei, Senhor, providencia, porque o ticket já tá comprado. E aí foi só, assim, o favor foi me acompanhando conforme eu fui me posicionando. Passo a passo. Foi demais. Sério? Aí veio o trabalho, veio tudo, deu tudo certo. No último dia do Brasil, eu tinha 6 mil reais pra trocar por dólar. E eu tinha uma passagem de ida e volta de 30 dias, né? Gente, que incrível. Tadinha da minha mãe. Tudo foi acontecendo e você, Foi. então você sente assim, tipo, não, é realmente pra eu ir. É. Eu não sei o que me espera, você não sabia tudo o que ia acontecer, né? Não Só sabia. assim, imaginava. Mas você sabe que na época eu pensava só assim, né? Tipo, é pra ser, é pra ser. E hoje eu aprendi que tudo é pra ser porque você é filha. Então, Uau. como você é filha, tudo que você escolher pra fazer, Deus vai simplesmente abençoar o teu caminho, é Eu isso. recebo. Jesus, que lindo. Mas foi muito lindo, foi muito bom, sabe? A experiência que eu passei. Então, eu vim pra cá, passei 30 dias pra ver qual é que ia dar e aí resolvi ficar. Sim. E aí fiquei. Então, as coisas foram acompanhando, estudei inglês. Sim. Aí desenrolou Entrei no na inglês, hoje ela fala escola. inglês fluente, gente. Glória é a linda. Deus, né? Glória a Deus, é linda. E aí, Liz, o quanto é importante, eu vejo muitas pessoas, às vezes, que vão assistir também esse podcast, em que querem migrar, vindo do Brasil para cá, o quanto é importante você aprender inglês, pelo menos o básico, porque abre né? portas, Com certeza, né? fez Ou tem toda a pessoas, diferença. eu vejo, tem muitas pessoas que chegam aqui, quando chega, fica trabalhar, ganhar dinheiro, juntar dinheiro, e não estudam também. Sim. E às vezes perde muitas oportunidades por não saber o inglês, É pelo menos verdade. o básico. E você é a prova real disso. Com certeza. foi Então isso que conta pra aconteceu. gente um pouco, depois do inglês, tudo o quanto foi mudando, você se sentiu assim, falou, olha, foi um bom investimento estudar. Não, assim, foi incrível, porque, como eu falei, na época no Brasil eu trabalhava na área de eventos, como promotora de eventos, né? E aqui nos Estados Unidos chama Brand Ambassador. E aí eu não sabia o idioma, mas era só o que faltava para que eu conseguisse entrar na área. Deslanchasse, sim. Então fiquei procurando, e aí, como eu já tive muitos anos, eu trabalhei na indústria de restaurante. Sim. Então eu fui me infiltrando, aí fazia um evento aqui, um Outro evento ali, sim. trabalhava de babá, disso, daquilo, e as coisas foram acontecendo, então eu fui aprendendo a falar em inglês nesse âmbito profissional de eventos, Certo. né? E depois fui aprendendo os outros âmbitos e a linguagem. Aí peguei o caderno e meu filho fui estudar. Eu já sabia a profissão em português, eu só precisava traduzir. Sim. E aí fui buscando e fui entrando no mercado, na indústria de eventos aqui nos Estados Unidos. E aí foi incrível, porque como eles chamam aqui nos Estados Unidos, é como se fosse a MEI do Brasil, né? Que você vai sendo individual proprietor. Não lembro muito Só bem eu proprietor, eu exatamente acho. como que falam. Mas é você individual, né? Como se fosse MEI. No Brasil é microempreendedor Isso. individual, né? O MEI. Exato, Aqui MEI. tem outro, eu não lembro. Tem outro nome, eu não Sim. lembro agora. Sim. Mas aí eu fui desbravando, fazendo Sim. vários contatos, network. Eu já sou assim, faladeira, Ela né? já Você sabe? gente, ela é desenrolada, né? E aí desenrolei também, então fui conhecendo muitos clientes bacanas. Um deles, eu atendia, um dos clientes era os Estados Unidos inteiro, então eu viajava Olha que muito. legal. Atendendo ele como brand Se ambassador. você não falasse inglês, Não teria falasse, perdido não a tinha. oportunidade. Com certeza, não teria nunca acontecido, Sim. né? Com certeza. E isso tudo faz parte, tipo, de você se interessar e ir lá e falar, não, eu vou fazer, porque às vezes tem gente que não tem o interesse e não Sim. deixa de imaginar quantas oportunidades perde, né? Nunca vai acontecer. se E aí não você se foi fazendo for um evento atrás. aqui, outro ali. Eu vejo hoje ela produz eventos, gente, lindo. Ontem mesmo teve um, né? Que ela é Foi staff, incrível, né? ela participa da igreja, Sim. né? Conta um pouco pra gente, Li, sobre todo Dessa esse parte, trabalho claro. de eventos, sobre a igreja, que eu vejo que ela se doa. Gente, onde ela chega, ela ilumina o ambiente com esse sorriso maravilhoso Obrigada, dela. você Sou é apaixonada maravilhosa. por ela, mas conta um pouco pra gente. Bom, na nossa igreja, né? Como a gente se Sim, conheceu. eu faço parte da igreja dela. Lá eu sou, Sim. sou muito honrada de fazer parte do staff na Lagoinha Miami Sim, Church, sim. onde eu cuido do campus online e também, com toda a confiança dos nossos pastores, eu tenho esse braço no CRI Mulheres, né? Onde eu Sim. ajudo, faço parte do conselho, onde a gente tem esse grupo das empreendedoras mulheres da nossa igreja. E ontem foi um evento incrível que a gente fez. Foi incrível. Café da Ela está manhã. sempre na linha de frente, ali, olhando tudo e vendo o que falta. Ela tem esse toque de Midas de Vou me fazer meter na acontecer e tudo sair perfeito, né? Vai acontecendo com a graça de Deus. Sim. O evento foi fundamental para minha vida, como eu falei, né? E hoje eu uso, são experiências para a vida inteira e hoje eu uso em todas as áreas, né? E onde foi que a mudança aconteceu, né? Do evento, do físico para o digital, né? Isso. O que aconteceu? Na pandemia, né? Todas as nossas vidas foram transformadas na pandemia, Mudança né? de rota. Mudança de rota para todo mundo. Sim. Para algumas pessoas, infelizmente, né? Foi um momento complicado, muitas perdas. E para outras foi a oportunidade mesmo, né? Portas abertas. Então, para mim, eu tinha corrido uma maratona em Chicago no 2019. Olha só. Onde eu me machuquei. Então, quando eu me machuquei,
eu Teve que repousar, ficar em tive que casa. ficar de repouso. É bem difícil, porque quando Sim. você corre, se prepara para uma maratona, você é preparado para atingir um nível de performance e, de repente, você não pode fazer nada. Então, é muito complicado, né? Sim. Mas é uma soma de performance, disciplina e todas essas coisas. E aí, o que aconteceu? Eu tinha que repousar e veio a pandemia. E eu olhei pro meu calendário, eu tava assim, bucada, a gente fala bucada, né? Com os jobs até novembro já de 2020. Uau. E eu tava com o pé machucado. Eu falei, Aí Deus, você ia agora? como que eu vou fazer isso? Vários contratos. Aí veio a pandemia. Eu dei glória a Deus, amiga, porque eu tava cansada, machucada. Tipo, cooperou para o bem. Sim. No final, a conta fechou, você A conta entendeu fechou tudo. no final. Na hora eu fiquei meio confusa, Sim. né? Porque foi caindo por terra todos os meus Tudo. trabalhos. Fechou tudo, aeroporto, tudo. A área de pode eventos vir. é a primeira Sim, coisa. sim. Então, assim, eu fazia, para entender só um pouquinho, né? Os eventos que eu fazia eram feiras e exposições. Então, eu representava os clientes como representante comercial ou recepcionista em alguns eventos. Então, eu fazia toda essa parte, né? De comunicação também com o consumidor final. Lockdown total. Perdi todos os trabalhos, amiga. E aí, entreguei nas mãos de Deus, falei, o Senhor vai prover. Só que ali eu tive uma virada de chave, porque eu sempre busquei ver o lado positivo das coisas. Então eu falei, bom, o que eu vou tirar de positivo disso? De aprendizado disso. O que eu vou reinventar? Porque eu acredito que foi um momento de todo mundo se reinventar, Verdade. né, Aí eu falei, eu vou estudar. Eu sempre quis um momento para estudar sobre marketing digital, não tinha tempo, é agora. Aí foi ali que eu entrei no Fórmula de Lançamento, fiz o curso da Ellen Salomão de agência, né, como abrir agência. E aí aprendi os dois, já saí de um curso já lançando uma pessoa, outra pessoa, 3 pessoas. Falei, caraca, ela estudava, gente, ela colocava em prática. Porque eu vejo hoje em dia esse pessoal no meio do digital, Liz, o que acontece? Eles compram um curso, de quem quer que seja, porque hoje tem milhares no mercado, né? Mas eles compram um curso, estuda e fica com aquela obesidade cerebral e não põe em prática. Então, por que hoje ela é uma mulher de resultados, né? Ela cuida lá na Lagoinha, depois ela vai contar mais, atrás dos bastidores está ela lá brilhando, gente, governando lá. Mas ela estudou e ela foi colocando em prática. Então, às vezes, tem gente que tem milhares de cursos e não colocou um em prática. Então, esse é o diferencial. Dá medo você foi estudando e praticando. Sim. E aí, como você falou, você lançou a primeira pessoa. Sim, dá medo de pôr em prática, como você estava falando. Sim. Porque a pessoa acha assim, e se eu falhar, gente, se errar rápido. Para você corrigir rápido. E acertar rápido. Isso. Quanto antes você errar, antes você vai descobrir que não era daquela maneira para fazer. E aí você vai ter a oportunidade de fazer de outra maneira. Sim. Entendeu? Então, eu peguei isso desde muito cedo. E aí eu falei, não, já sei que essa é a pegada. E já fui pegando em prática e fazendo os lançamentos. Aí fui ajudando uma amiga que queria começar um canal no YouTube aqui, uma amiga que não sabia mexer no Instagram ali. E fiquei só nos bastidores mesmo, ajudando essa galera. Porque eu sempre gostei muito de tecnologia, de internet e tal. Sim. Então, foi assim que eu comecei, né? Aí, isso me levou, na pandemia, fiquei estudando. Só que durante a pandemia, entreguei comida... fritei empanada, fiz tudo, né, Liz? Até se encontrar e falar o que eu vou fazer agora. Tinha que pagar as contas, tinha tem que ver as possibilidades no momento, o que daria para fazer, né? Que nem delivery, eu vejo que aumentou muito. Eu também na pandemia fiz. Eu ia para os restaurantes chineses entregar comida. Sim, não é vergonha nenhuma. Mas a gente tem que se reinventar. E tem que, como é que fala? Surfar conforme a onda. A gente tem que ter um orgulho do processo, porque ele te molda, né? O processo, ele é a forma que vai te moldar pro resultado final. Então, eu tenho muito orgulho do processo, de tudo que eu vivi para trazer até aqui, porque foi que me transformou na mulher que eu sou. É isso. Então, foi muito incrível essa transformação para chegar onde a gente cheguei. Então, hoje a Lix Digital tá aí. A gente tem alguns clientes, já prospectando clientes novos aqui nos Estados Unidos. Uau, tô muito feliz com os colaboradores que trabalham com a gente, né? Que faz toda a diferença. Sim, crescendo aos poucos, né? Mas tudo foi de uma decisão, estudar e pôr em prática. Exatamente. Estudar e pôr em prática. Liz, conta um pouco pra gente, porque às vezes muitos telespectadores no Brasil, você falou muito de lançamento, eu fiz o primeiro lançamento. Tem pessoas que, quando eu estou conversando e falando de marketing digital, tem pessoas que não sabem o que é um lançamento. Sim. Explica um pouco o que é um lançamento. Então, lançamento é você pegar alguém ou algo, colocar em alta exposição no curto espaço de tempo e fazer a venda daquilo. Então, pode ser... a gente tem um exemplo ótimo, né? Tipo,
Não sei se pode falar nome de marcas, essas coisas aqui, mas, por exemplo, Casas Bahia. Esse final de semana do Dia das Mães, é só esse final de semana. Então, você pegou um produto, pegou o guarda-roupa, não sei o quê. Esse produto... Faz um valor, faz uma escassez, coloca outro valor, liquidação. É só até tal dia. Eu falei isso porque é bem popular, né, na TV, mas, sim. né, para quem está inserido no mercado digital, essas coisas, a gente tem lançamentos de música, lançamentos de produto, infoproduto, que é o que eu trabalho, produto digital. Tem várias coisas. Várias coisas, né? É lançar alguém, gente. É você pegar a sua bagagem ali, o seu conteúdo, empacotar, né, no mundo online, né? E vender um curso, um infoproduto que a pessoa vai comprar um login, uma senha e vai ter aquele conteúdo. Sim, é mais ou menos isso, digital, né, Liz? você não tem a logística do físico, né? Sim. Mas eu comecei empreendendo no físico para entender que o digital valia mais a pena. Você também fala das suas marcas que você tem, né, Liz? Das suas empresas. Conta também um pouco pra gente. Eu tenho a Liz Brasil Store, que eu vendo biquínis brasileiros, né? Não sou designer, mas eu faço a revenda, né? Essa é uma das minhas marcas. E a Lix Digital, que é agora a agência de lançamentos. Uau! Eu vou deixar depois o Instagram dela aqui, pessoal, também para vocês ir lá, seguirem ela no Instagram dela. Né? Lá tem biquínis maravilhosos, né, Liz? No Brasil também, acho que você envia para que lugar? Todos os só lugares? dentro dos Estados Unidos. É só dentro dos Estados Unidos. Tá, e depois eu vou deixar aqui para vocês também, canal do YouTube também, está a caminho ou você já tem, Liz? Já tenho, mas tem vários projetos engatilhados, pode deixar tudo aí. Vou deixar tudo aqui para você estar seguindo. E Liz, então, voltando ao assunto lá da igreja, quando eu conheci ela, eu lembro que ela foi uma das primeiras pessoas que me recebeu lá, me tratou super bem, já me convidou para os eventos, é aquela pessoa que trata todo mundo igual, ela não trata ninguém diferente. E aí não tem como não amar, né, gente? Eu já me identifiquei logo de cara com esse brilho, esse sorriso que ela tem. E eu vejo o quanto é importante você fazer isso, porque realmente eu vejo que quando o pessoal chega na igreja, muitas pessoas chegam com bloqueio de igreja, algumas, né? Com certeza, e eu vejo que você dá essa recepção faz muita diferença. Sim. Né? E eu vejo que ela tá lá realmente para ajudar, ela se doa ao máximo. Eu acho isso incrível nela. Conta um pouco pra gente como começou esse processo, você descobriu a Lagoinha, como aconteceu, que foi, né? Tudo aconteceu, o que você faz lá. Conta um pouco pra gente passo a passo. Pra retomar um pouquinho como aconteceu, né? Eu pedi a Deus pra trocar de profissão. Eu falei assim, Senhor, eu amo a área de eventos, amo pessoas, gosto de me conectar, de falar com as pessoas. Sim. Mas eu tô cansada e não vejo propósito, né, no que eu tô trabalhando. Então, eu ficava meio sem saber o que fazer, que rumo tomar, sabe? E aí eu fui orando, amiga mesmo. E aí aconteceu a pandemia. Por isso que eu falei, dei glória a Deus, por um lado, porque para mim era o momento que eu tinha para estudar e mudar de profissão. Então, eu estava aprendendo a profissão nova, né? Deus trabalha em estações com você. Então, tira o máximo que você tem que tirar daquela estação, porque não tem como acelerar a estação. Se você tem que passar pelo processo. Se você não viver, ela vai vir de novo. E aí você não aprendeu, porque ele tá pronto. Volta. A gente é que não tá pronto, sabe? Uau. Ele quer que você se prepare no período que ele te deu. Sim. Então, eu me preparei, estava trabalhando de várias coisas, como eu falei, me preparei e depois veio a próxima fase. E aí foi incrível, porque eu não queria vir para Miami, né? É uma história até engraçada. Eu morava em Chicago, não queria vir para Miami, tem a minha melhor amiga que mora aqui. Mas eu sabia que eu sempre gostei da praia, do clima, né? Vim do país tropical, Quando né, gente? Pra ser? Quando é então eu falei, não, vou pra lá. Aí eu vim pra cá, já acompanhava a Lagoinha durante a pandemia. Foi o que me sustentou. Espiritualmente. O poder do online, gente. Espiritualmente, pastor André é incrível. Então foi incrível acompanhar, né, todo esse processo que ele fazia a live da quarentena. Sim. Aí quando eu vim pra cá, eu falei, cara, esse é o ministério que eu vou participar. Aí você falou, eu vou até lá. Vou até lá, vim e comecei a voluntariar, porque assim, você estava falando, né? É muito importante a minha postura. Porque nós somos servos, né? Eu sou serva na casa do Senhor, então eu tô lá para servir as pessoas. Certo. Então, quando você serve, a gente não tem distinção de pessoas, então a gente serve, né? Você Todos serve são irmãos, pronto. sim. Exatamente. Então, eu estava servindo, e aí foi acontecendo, foi quando surgiu o convite do pastor André, né, de fazer parte do staff para cuidar do campus online. Então, se eu não tivesse me preparado no tempo que Deus deu... Estudado. Só que Deus já tinha te visto lá no futuro. Você não entendia nada. E lá atrás eu não estava entendendo momentos nada. Você se questionou. Falava, mas eu estou estudando e não está dando em nada. Mas eu fazia algumas coisas e não dava em nada. O nada, nossa, que a gente quer. Dinheiro já. A gente quer tudo muito rápido, né? Quer fazer um negócio, você já tá quer o dinheiro. contando assim, eu tô me vendo em tudo. Você sabe, né, amiga? Sim, amiga, eu sei. E aí foi isso que foi acontecendo. Então, eu fui
aplicando, passinho de formiga. E aí eu tive a oportunidade de colocar em prática. Falei, não, vamos colocar em prática. Então, hoje lá, eu tomo conta do YouTube da igreja, essa parte online, tudo é comigo. Sim. Né? E eu vou, todos os dias estou para aprender também. Sim. Então, foi, assim, muito incrível. Então, além de eu ser empreendedora, né? Empreendedora digital, que é o que eu faço, Sim. com muita honra eu sirvo a casa do Senhor nesse cargo. E aí casa e tudo flui muito bem, né? Sim, é incrível. Liz, conta um pouco pra gente a sua experiência, quando você começou na sua caminhada na fé, como que foi, né? A superação que você já teve, os livramentos. Conta um pouco pra gente como que é pros telespectadores. Meu Deus, tem Sim, uma horinha. Muito isso. Faz um resumo. Olha, eu costumo falar assim, a minha vida, ela é testemunho, né, amiga? A gente já falei vários aqui. Sim. Mas a minha caminhada com Deus, eu cresci na igreja católica, né? Então, essa foi a primeira introdução que eu tive, né? Do que é Jesus, do que é Deus. E foi bem difícil fazer a transição pro cristianismo, porque quando você conhece algo, ela se torna a sua primeira verdade. Aí você Principalmente quando você é jovem, né? Implanta tem que desaprender. Desaprender sempre é mais difícil. Ou você conhece a verdade, né? Então, eu passei por esse processo. Mas aí, eu saí da igreja católica quando eu tinha mais ou menos uns 16 anos. Mas aí eu tive uma conversa com Deus sincero. Eu sempre tive um relacionamento muito bom com Jesus. Então, eu falava pra ele assim, que eu saí da igreja, mas que eu não estava abandonando ele. E estava procurando uma outra igreja, né? E aí, eu fiquei nessa caminhada, procurando igrejas, e não tinha. Então, eu ia com a minha mãe, né? Que minha mãe, eu era novinha, amiga, tinha 16 anos. 16. Minha mãe achava que eu ia desviar, né? Oh, meu Deus! Aí minha mãe falava, não, você vem pra minha igreja comigo. Aí eu ia lá no louvor, mas não concordava muito com as coisas que o pastor da igreja Sério? Aí você ia pra não desagradar sua mãe? Sim, pra não desagradar, honrar minha família. Mas eu sempre tive o discernimento do Espírito Santo no meu coração. Isso, eu falo que, olho pra trás e falo assim, como você vê o cuidado de Deus, né? Saber ouvir. Saber ouvir, assim, o cuidado de Deus no discernimento. Então, ele sempre me deu muito discernimento. Isso é incrível, impagável. Então, eu tinha esse discernimento de saber para onde ir, o que fazer. Então, eu fui aos poucos, né? Sim. Vivi minha juventude, né? Que ninguém é de ferro, né? Sim, todo mundo, né? Sempre tive Jesus. Mas aí, eu fui encontrando a igreja, eu acabei encontrando o Bola. Então, foi a minha primeira igreja evangélica que eu fiquei plantada. Foi o Bola de Neve. Sim. Foi, assim, incrível, foi muito legal. E aí foi a minha última igreja antes de vir para os Estados Unidos. Depois, eu costumo falar assim que eu virei cristã praticante em Chicago, que foi a igreja americana, que é a City Church Chicago, que é debaixo da Hillsong Family. Uau. Então, foi lá que eu pratiquei tudo. Eu já tudo. ouvi falar. E Deus colocou assim para fora todas essas habilidades, assim, operacional, de lidar com pessoas. Assim, ele me mostrou lá a importância de acolher as pessoas. Porque lá, quando eu cheguei, foi a primeira coisa que eu vi. Então, eu falei assim... Eles te acolheram muito bem. Me acolheram bem. E, assim, como eu tinha diferença de idioma, eles eram americanos, ou brasileira... A gente já vai com a mente Eles estavam me acolhendo bem, de uma maneira que o americano acolhe. Mas não tinha aquele calor nosso brasileiro. Aí eu falei assim, bom, isso que eu vi, isso até é uma dica interessante, né? Quando você tem um olhar, assim, para algo... É porque Deus está falando com você, porque aquilo que te incomodou, você está empoderado para transformar. Então, foi isso que aconteceu comigo, sabe? É isso. Eu senti assim, falei, caramba, então, por que eu não posso mudar isso? E aí, eu comecei a mudar, e aí eu só venho praticando o que Deus já colocou em mim. Não, e pratica muito bem, que é como eu falei, gente. A gente chega lá, ela já recebe com um sorriso. Então, acho que hoje você tem empatia com o próximo e tudo o que fizeram com você, você transborda e transmite isso de uma forma, acho que até maior ainda. O que aconteceu comigo, eu não posso mudar. Eu posso mudar somente o que eu vou fazer com isso. Com isso. E aí, eu escolho sempre transformar, que é isso que eu faço hoje no empreendedorismo digital. Nós somos veículo de transformação. Então, você tem a transformação, eu vou te ajudar a levar essa transformação para o mundo. E ajudar outras pessoas através, né, da sua história, da sua transformação. Que eu vejo que muitas pessoas também, Liz, pensam assim, eu não consigo, eu não vou tentar, e para mim nada dá certo. Gente, dá certo. Não pode ter esse tipo de pensamento, né? Tem que ser positivo. Eu vejo há um tempo atrás, eu trabalhava aqui no Clean também, eu não tenho vergonha de falar, como a Liz falou, todo trabalho é digno. Já fiz faxina também, amiga. Eu fiz muita faxina aqui nos Estados Unidos. E honra a gente, né? Porque é a nossa história. Né? Te coloca numa posição. Sim, eu vejo às vezes as pessoas olham hoje assim e falam, a Geisa tá com podcast, olha, a Liz trabalha, né, na Lagoinha, tá lá com o André Fernandes, sempre tem pessoas famosas na igreja, né? Privilégio, né? Ela está lá na linha de frente, organizando tudo, né? Tem evento, ela vai lá com convidado.
Mas, muitas vezes, as pessoas não param para observar o processo. Sim. Eu vejo que o André fala muito disso. Fala. Se você não esteve, né, na minha... Na caminhada. Na caminhada, não vem falar que foi criticar sorte. a minha semeadura. Exato. Criticar a minha sua colheita. Isso, a sua colheita, é isso. É coisa assim, gente. Às vezes a gente entenderam, esquece, né? vocês entenderam, né? Se você não estava presente quando ele estava plantando e a Liz estava plantando, não vem criticar a colheita dela. Exatamente. Né? Principalmente hoje, Liz, com o mundo de internet, eu vejo o pessoal olha assim, acha que a gente tem a vida dos sonhos. Sim, amiga, acho que é dinheiro da árvore, né? Entendeu? A gente mora perto da Disney, estamos em Miami, a gente não precisa trabalhar, a gente não já passou muitos perrengues. Sim. E hoje estamos aqui fazendo acontecer. E não é bem assim, né? É. A gente está fazendo acontecer, pelo contrário, Sim, né? Teve muito processo, muita coisa aconteceu por trás, né? E Liz, fala mais um pouco sobre tudo isso que você tem vivido, né? Sobre suas experiências. Eu sei que você guarda muita coisa aí dentro, Tem mulher. sido transformador, para falar a verdade. Sim. Tem sido transformador, assim... quando o que Deus precisa é somente uma pessoa disponível, né? Se você está disposta, para te usar, Ele vai te transformar. Então, eu estou disposta. Quando você aprendeu a ouvir essa voz de dizer assim, olha, eu creio que Deus vai me usar, eu me entrego, eu me rendo. Com quantos anos, mais ou menos? Que bom que você falou sobre isso, porque eu gosto bastante de falar, você sabe. Sim. Porque eu vejo que tem uns jovens que às vezes ele pode ouvir, mas fala assim, é coisa Será da minha que cabeça, será que é? Sim. Então, com quanto tempo você teve maturidade para ouvir e falar, é um chamado, é Deus falando comigo, eu desisto de fazer pela força do meu braço, eu vou seguir um caminho mais leve. Tá, vou te explicar uma coisa. A gente, às vezes, tem um pouco... A gente confunde as coisas, tipo assim, Deus não fala comigo, como Deus fala comigo, né? Como que ele fala com você? Através de relacionamento. Se a sua filha te ligar de um número desconhecido e ela falar com você, você vai reconhecer que é ela pelo tom da voz dela. Mas vai estranhar um pouco ali. Mas você vai achar estranho, mas quando ela começar a falar, você vai conhecer ela por causa da voz dela, porque você tem intimidade com ela. Sim. O seu marido ligar de um outro número, a sua mãe te ligar agora de um número desconhecido, você vai saber que é ela, porque vai o jeito estranhar que ela fala. A princípio, mas reconhece que é a voz. Sim. Entendeu? Então, exatamente, assim é com Deus, assim é com Jesus, não é diferente. Como eu te falei, eu saí da igreja católica, mas eu nunca deixei de ter um relacionamento com Deus. Então, eu buscar Ele no meu íntimo, né, entre quatro paredes, deixar Ele moldar o meu caráter, quem eu sou, foi fundamental para todo o restante. Então, o que aconteceu? Ele me tratou, eu deixava ele me tratar, eu buscava ele. Então, quanto mais eu buscava, mais eu ouvia. Quanto mais eu buscava, mais intimidade eu tinha. Então, hoje, quando Deus fala comigo, eu não tenho dúvida que ele... Porque você já consegue ouvir a voz perfeitamente. Ele tem um tipo... A gente tem um jeito que... Eu tenho um jeito que eu sei que se ele falar... Você vai entender. Eu vou entender. Isso. E eu sei que, igual você, por exemplo, a sua filha tem um jeito de falar contigo, né? O seu marido tem um jeito de falar com você. Jesus tem um jeito de falar com você também. Entendeu? Porque você vai construindo esse relacionamento, essa intimidade. Então, conforme você vai construindo essa intimidade, mais você entende que é ele falando com você. Isso. E aí, quando você começou a ouvir e obedecer, obediência, porque não basta ouvir e dizer, não, eu tô ficando... Eu demorei a ser obediente, tá? Vou falar a verdade. Porque, assim, a vida me atropelou, né? Quando você fala assim, conta um pouquinho da sua vida. De quando? De quando? É muita história, né? É muita história aqui, né? Então, eu sou uma pessoa muito disponível. Então, eu deixo Deus fazer muito. Então, ele faz muito mesmo na minha vida. Então, é muita coisa que acontece. Então, assim, eu percebi que as coisas foram acontecendo de uma maneira que Deus tinha pra mim quando eu comecei, como você falou, né? Eu demorei a obediência. Então, vamos falar um pouquinho disso, se você quiser falar. De obediência, né? Ouvir e obedecer. Porque ouvir é diferente de obedecer. Tem gente que ouve e não obedece. Por que a obediência é importante? A obediência é o que mais agrada o Senhor. Isso. Não sei se você sabia, mas é o que mais agrada a Jesus. Então... Obedecer era difícil para mim, porque como eu tenho uma história de vida bem complicada, eu diria, meus pais separaram cedo, a minha mãe, eu sofri alienação parental, então eu não deixava ver o meu pai, cresci sem ele, sou a mais velha de 4 irmãos hoje, né, minha mãe se casou novamente, onde a gente teve mais 2 irmãos, então somos 4 hoje. Então eu fui sempre muito independente, então como a minha história, né, eu empreendo desde os 9 anos de idade, a gente passou muita dificuldade. Então lá atrás, nessa dificuldade que eu passei, fez com que eu me tornasse uma pessoa muito independente, que eu fosse ser muito, tipo assim, eu faço, eu dou conta. Sempre eu. Se eu não fizer, ninguém vai fazer. E Deus, ele queria tratar esse lado em mim, que eu vou conseguir porque ele vai fazer.
É E eu isso. queria muito lutar as minhas guerras, que eram que a Porque vida você sempre travava. foi forçada a ir lá Era o fazer e ritmo. acontecer, né? Se não Amadureceu fizesse, muito rápido. muito cedo, amadureci muito Isso. cedo. Eu pulei da infância para Sim, adulta, então sim. foi muito, muito rápido. Então, obedecer para mim era difícil, porque eu via as pessoas que eram os meus líderes, né, ao meu redor, né, os mais velhos, Isso. não sabiam o que estavam fazendo. E aí eu criei um padrão, assim, Aham. no meu mindset, que quando eu estava debaixo de uma liderança, a pessoa não sabia o que ela estava fazendo, eu não a respeitava. E você fazia da sua forma. Da minha maneira, que eu sabia Uhum. que dava certo. Porque se não desse certo, eu que ia pagar o pato. Mas eu fazendo da maneira da pessoa, eu ia pagar o pato da mesma forma. Porque ela que liderou. Então, as coisas foram acontecendo. E aí, Deus tratou o meu coração. Como? Lá na minha igreja, em Chicago. Deixa que eu faço, filha. Várias coisas foram acontecendo. Então, eu tinha dado entrada até no meu visto de estudante. Demorou sair. Então, Deus me tratou nesse processo também, sabe? Sim. Mas o que eu ia falar, o que eu aprendi lá com relação à obediência, eu li um livro do John Bevere, eu recomendo para todo mundo, chamado Undercover. Ele tem alguns livros em... Vou anotar. Anota. Vou mandar de presente para você, sim, pronto. Sim. Ele tem alguns livros traduzidos para o português. Ele é um escritor incrível, cristão, maravilhoso. E esse livro Undercover, ele trata vários assuntos. E um deles é assim, por que Deus te coloca debaixo de certas lideranças? Porque todas as lideranças hoje, elas estão onde elas estão porque o Senhor as colocou. E a gente vai debaixo de certas lideranças porque também Deus te colocou lá. Olha. Entendeu? Então, eu aprendi isso nesse livro. Sim. E aí ele explica que se Deus colocou as lideranças no mundo, se nenhum líder é líder porque Deus permitiu, né? Se ele não é líder sem Deus permitir, desobedecer um líder é desobediência a Deus. Uau, total sentido, gente. Então, assim, foi um trigger. Uma mudança de chave. Uma mudança de chave, assim, mental pra mim. Eu falei, uau. Então, eu tô sendo rebelde esse tempo todo, né? Eu preciso mudar e preciso obedecer. E você sentiu muita diferença, Liz? Muita depois que diferença. você começou a obediência, obedecer. Amiga, muita diferença. E dizer assim, tá bom, eu não vou reagir, mão pro, né? Tem uma pastora também que eu gosto muito dela, é a Joyce Meyer. Ela tem muito material conheço, traduzido pro português também. Aham. Ela é incrível, gente. Assista os vídeos dela no YouTube. Sim. Tem traduzido por português. E ela falava assim, tem uma oração que se você não quiser se você quiser ver a sua vida mudar, faça. Mas Sim. se você só tem um problema com essa oração, quando você fizer, você vai ter que fazer o que Deus vai falar em seguida. Obediência. Porque se você não fizer, você já vai estar sendo desobediente em seguida. Aí era que a oração dizia assim, né? Perguntar no seu íntimo, quando você estiver com o Senhor, o que você pode fazer para agradá-lo, o que mais que você pode fazer para agradar a Deus. Uau, E aí ele vai revelar a você. E para mim foi isso, era obedecer às pessoas que estavam na liderança. E aí quando eu fiz isso, Deus começou a me mostrar coisas. E eu perguntava, Deus, por que eu tô vendo isso? Por que eu tô vendo aquilo? E aí ele foi falando Super assim... me identifico. Aí ele foi falando assim... eu tinha mania de ver e falar e apontar. Mas isso tá acontecendo, que não sei, sabe assim? Sim. Não, e ele começou a falar: calma, filha, você tá vendo pra só saber. Algumas informações é só pra você saber. Pra você estar ciente, mas não faz nada. Não é pra fazer nada. Deixa que entendeu? eu faço. Aí eu comecei, tipo, a acalmar meu coração meio avassaladora, né? De chegar e fazer tudo. E ouvir mais a voz do Senhor. Então, fui ouvindo, fui me moldando, fui aprendendo. E com essa obediência, com a minha liderança. Mesmo que no meu julgamento, meu líder era tipo assim... Tá sabendo de nada. Às vezes nem sabe o que tá fazendo também. Exato, mas né? ali não teve não uma tem liderança o em vão. conhecimento que... Não teve uma liderança que eu não passei em vão, porque eu entendeu? aprendi o que não fazer também. E você Quando pegou você é líder. aquilo, ressignificou, é aquela frase, né? Não importa o que a vida fez com você. Sim. E sim o que você faz a partir do que a vida... A partir do que aconteceu né? com você. Do que aconteceu. É. Você ressignificou e colocou totalmente um outro sentido. Foi aprendendo, crescendo, amadurecendo. Gente, é muito lindo, assim, ver isso tudo. E eu vejo você falando e eu super me identificando, porque quando eu também comecei a ouvir mais a voz do Senhor, a ter obediência, parece que você vai começando a enxergar um pouco o próximo nível, Deus vai te dando ali uns spoilers, né? Tipo, filha, confia e vai, tá dando certo, não mostra 100%. Sim. Mas a gente vai entendendo mais ou menos se você está no caminho certo ou se você está no caminho errado. Sempre vem a confirmação. Sim, ele sempre confirma. Sempre confirma. E aí, é igual a Alice falou,
Teve uma época que eu estava assim, né, sempre em oração, em comunhão, e falando, Deus, fala comigo, comigo. E tem coisas que você nem se dá conta, e Deus, tipo, te traz no pensamento, te traz a consciência, te mostra que se você Sim. não tivesse em obediência, acho que você nem, tipo, nem percebe que está errando. Não percebe. Não percebe o que está fazendo. Então, o quanto é importante ouvir. Sim, com certeza. E obedecer. E para ouvir, tem que buscar. Para ouvir, tem que buscar. Eu vejo muitas pessoas que falam assim, como ouvir a voz de Deus? Não é que Deus vai chegar e falar, Intimidade. olha, filha, tá errado, hein? Não é assim, A resposta né? de como ouvir a voz de Deus é intimidade, é buscar Ele. E ele fala de várias formas, De né, várias Liz? Eu formas. vejo, tem pessoas que ele usa um profeta para falar, Sim. né? Ele fala através da palavra da Bíblia. Eu vejo, Deus fala muito comigo quando eu vou lá, que eu ouço o André. Nossa, às Sim. vezes ele fala umas coisas, não é verdade? Pra Que você todos fala nós. assim, meu Deus, Meu isso era para Deus. mim. Então, às vezes ele usa uma igreja, um pastor, né? Uma amiga. Sim, todo mundo. É, uma música, um louvor. Tem gente que... Eu vejo meu esposo tá na igreja, quando ele ouve o louvor, ele... eu falo, gente... Eu falo, Quem não, né? Deus tá falando. Eu parei com de usar rímel na igreja. Amiga, é verdade. Eu tô quase desistindo. De vez em quando eu passo, mas eu falo, eu vou parar, porque a gente sai deformada. Não tem como. Não tem A como, gente vai né? chorar. A gente vai chorar. Eu vejo... eu amo muito, sabe? O que você faz. Obrigada. Né? A amiga. igreja, quando eu vou lá, nossa, eu me sinto muito bem. Foi lá que nós encontramos Jesus. Sim. Foi lá que eu bom. resgatei a minha família. Eu até preciso gravar um testemunho. Quando nós começamos aí, eu estava passando um momento muito difícil. Realmente, Deus faz com que a gente passe pelo deserto. Eu acho, não sei se é Deus que faz ou acontece, né? Que a gente, muitas vezes, eu acredito que acontece com muitas pessoas. Passa pelo deserto e não tem outra saída a não ser você orar e buscar. Sim. E eu lembro, eu orei, busquei e falei, Deus, o que está acontecendo, né? Não, eu desisto, né? De fazer com as minhas forças, eu desisto. E aí o poder do online. Eu vi no Instagram um Reels do André Fernandes. Olha Não sei só. o que, não sei o que, Lagoinha, Miami. E eu estava num momento muito mal, muito mal. E aí eu falei assim, Lagoinha, Miami? Porque eu tinha visto que tinha Lagoinha Orlando, Sim. né? Do Valadão e tal. Quando eu vim em Miami, eu falei, nossa, tem Lagoinha em Miami. Eu falei, tudo bem, é quase 1 hora de casa, mas eu vou ir. Aí eu falei pro meu esposo e pro meus filhos, falei, amanhã cedo nós vamos para a igreja. E no primeiro dia que a gente colocou o pé naquele lugar tem uma unção, tem uma pessoa assim para nos receber, que, gente, depois daquele dia minha vida nunca mais foi a mesma. Que bom, que incrível Sabe? isso, E aí, amiga. desde o primeiro dia, nós já estávamos lá na frente, aceitando Jesus e chorando. Foi lindo demais ver a sua caminhada, nossa. Nossa, e foi tudo assim. Batismo. No primeiro dia, o Espírito Santo já pegou a gente de jeito. Na chincha. E aí eu olhei pro meu esposo, ele chorava mais que eu. Falei, gente, o que está acontecendo? E aí, desde esse dia, nunca faltamos um domingo, sempre a gente vai aos domingos, depois veio o batismo. Incrível. Então, o trabalho que vocês fazem, né, é incrível, gente. É muita bênção. E eu acredito que são milhares de testemunhos que Sim. vocês transformam muitas vidas. E Quem como transforma diz, é o Senhor. como diz o pastor, é só o começo, né? É, só tá começando. Só tá começando. Eu quero te ver brilhar muito. Amém, quero você te também, ver crescer amiga. muito. Amém, obrigada. Você tem um coração muito nobre, né? Deixa Deus te usar. Amém. E eu acredito que você vai impactar muitas vidas também através das suas palavras, né? Desse sorriso seu. E, Liz, preparando aqui para encerrar, deixa uma mensagem para as mulheres que têm vontade de empreender, para as mulheres que querem se posicionar na internet. Sim. Quem quer ser uma mulher de fé, gente, ter fé que vai acontecer e vai acontecer. Fala aí o que está no seu coração para o pessoal. Eu fiquei pensando, né, o que eu vou falar assim para encerrar. Então, se você puder levar algo aqui, né, para quê? Para nós empreendedores, né, que estamos no meio digital, é o seguinte: não, as pessoas acham que é sobre marketing digital, mas é sobre relacionamento. Então, o relacionamento o relacionamento ele transforma. A gente se relaciona com todas as pessoas, né? Mas decidir se relacionar de uma maneira positiva, que vai impactar a vida da pessoa positivamente, é onde o ouro está. É a decisão. Então, tudo é relacionamento, né, amiga? Sim. Então, você tem o poder de transformar isso, então... eu vejo, tem muitas influenciadoras digital, nada contra a gente, mas tem milhões ou milhares de seguidores, mas tipo assim, o que você gera de transformação na vida de alguém? O que você transborda na vida de alguém? Porque uma coisa é fato, a gente está influenciando pessoas, né? Você tem pessoas que te admiram em silêncio. Então, para onde você está levando? Então, assim, antes, sempre tem esse negócio de propósito, né? Eu não sei o meu propósito e tal. Se você não sabe o seu propósito, não tem problema. Nós todos temos um chamado, o chamado do ID. Então, levar as pessoas para o Senhor.
Uau. né? Então, esse é o nosso primeiro ministério. Então, se você não sabe muito o que fazer, para que lado ir, mas ir nessa direção, né? De Que levar o resto as vai pessoas acontecendo, vai pra fluindo, Jesus. né? Eu vejo, não era, gente, para estar aqui nesse podcast gravando, mas, tipo assim, foi acontecendo, foi indo, se dizer que eu planejei, que eu sabia o que ia acontecer, não, mas eu fiz igual a Liz, eu dei o primeiro passo, eu fui fazer Se o quê? Fui preparou, estudar marketing estudar. digital, fui estudar sobre internet, sobre as possibilidades, né? Como que eu poderia levar a minha mensagem, a mensagem de outras mulheres maravilhosas como ela. Obrigada. E tudo foi acontecendo, mas primeiro tudo vai a partir de uma decisão e preparar, estar Sim, preparado. Você escolhe e Jesus Sim, e prepara, né? E ele te vai, capacita com para favor, te acontecer. acompanhando, com certeza. Pessoal, se inscrevam no canal, não esqueçam de deixar o seu like, se inscrever. Vou deixar o Instagram da Liz aqui, tá? Acho que o dela pessoal e também o da marca de biquíni Sim, delas, vou também deixar. da empresa delas, né? E o outro também Da agência. o da agência também. Vou deixar aqui para vocês seguirem ela, tá? Lá depois vai no Instagram dela, logo mais vai estar o YouTube, o link dela lá também, né? Logo em breve, Liz. E pessoal, se vocês estão curtindo os podcasts, deixa o seu like, se inscreve. Não esqueçam de ativar o sininho. Fico muito feliz que vocês estão aí assistindo todos, deixando feedback, deixando comentário, tá? Isso me dá força para continuar com esse projeto. Eu acredito que cada pessoa que vem aqui tem uma mensagem para ajudar outra pessoa em qualquer momento da vida que ela esteja passando ou precisando, alguém que esteja querendo empreender, Sim. alguém que esteja querendo ir para o digital, né? Outras mulheres que veio aqui que tem muita história de superação, história ali na caminhada, o que Jesus fez na vida delas. Então, para apoiar a gente, não esquece, deixa o seu like, se inscreve. Vou deixar ela dar um tchau aqui para vocês, tá bom? Amiga, Se obrigada. Foi incrível, gente. Obrigada. Fico Que muito incrível estar aqui feliz com que você vocês. aceitou meu convite, muito feliz. meu Claro, amor. me sinto muito honrada. Isso aqui tem tudo para dar certo, porque o Senhor já está te favorecendo, entendeu? Amém. Não desista nunca. Tudo que você fizer vai dar certo, porque Amém. você começou e você tem o poder de terminar. Então não termina. Sim. Se você não terminar, vai dar certo, Eu tá bom? recebo, gente. Amém. Obrigada, meu amor. Eu Prazer acredito ter aqui. que, né, Deus vai abençoar, que vai ser lindo esse Já abençoou. projeto. Gente, um beijo para vocês. Muito obrigado por assistir mais um vídeo, tá? Beijo no coração de cada um. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.